Hoje vamos tratar de fundos de investimentos. Nós incentivamos aqui no Saldo Extra você ter uma poupança, uma reserva. Existe inclusive um programa específico sobre este assunto. Na realidade, mais de um programa que você pode acompanhar no nosso blog. Mas agora vamos falar sobre como você deve guardar essa sua reserva. E vamos falar de uma modalidade, que são os fundos de investimento. E para trazer orientações sobre este tema, temos aqui conosco um especialista, Anilton Marques, ele que é financista, atua como gerente de investimento autônomo, trabalha com consultoria em planejamento financeiro, é assessor de investimentos e educador financeiro, tem certificação pela CVM, BMF, Ancor, SUSEP, é diretor da ICDF, que oferece coaching financeiro e consultoria para o desenvolvimento em finanças. Ele é um especialista nesse tema e vamos aqui ouvir dele informações que serão importantes para nós. Mas importantes também são as notas de economia. Portanto, fique ligado que vem aí agora Bruno Eumando. Vamos acompanhá-lo. Olá, caro amigo do Saldo Extra. Olá, Antônio. Vamos às notas de economia de hoje para falar sobre o mês de janeiro e o impacto na economia doméstica. O primeiro mês do ano tem algumas características especiais. Uma delas é que é mês de férias, principalmente para as crianças que passam mais tempo em casa gastando o dinheiro dos pais. Com as crianças em casa, os gastos já aumentam naturalmente, porque é mais comida sendo consumida, maior uso de água e também de energia. Alguns pais aproveitam também a época para fazer passeios especiais que exigem mais tempo. Outros, inclusive, aproveitam para viajar com toda a família, ou seja, os gastos aumentam bastante e a matrícula da escola, que é equivalente à mensalidade do resto do ano, continua sendo paga normalmente. É bom ter cuidado e controlar muito bem esses gastos, porque os problemas podem aparecer ainda antes do fim do mês. Isso porque janeiro ainda reserva alguns outros gastos extras. É período de compra de material escolar, que exige uma pesquisa muito bem feita pelos melhores preços. Isso seja para os pais que precisam comprar esses materiais para os filhos pequenos ou até para os jovens que precisam pagar sua própria faculdade. Também é época de pagamentos de taxas e impostos extras anuais, como o IPVA e o IPTU, além daquelas taxas municipais como taxa de esgoto, taxa de lixo, taxa de luz. Cada cidade tem a sua. Mesmo que alguns desses gastos não sejam tão grandes, influenciam diretamente na economia e nas finanças pessoais. E quem se controlou no final do ano passado e se planejou para esse momento com gastos extras, ganha uma possibilidade interessante, que são as compras com descontos maiores do que o normal. Isso porque é época de liquidação pós-natal. Roupas, eletrônicos, itens para o lar e até carros. Lojas de todos os segmentos aproveitam esse mês para acabar com o estoque que sobrou do ano passado e os preços ficam bem melhores do que o normal. Com tantas informações de economia, janeiro é realmente um mês diferenciado. É tempo bom também para você se planejar para os gastos de todo o ano, porque eles certamente virão e você precisa estar preparado. O Notas de Economia fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Valeu, Bruno, pela sua presença conosco, sempre com informações importantes. Seja muito bem-vindo, Anilton. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Saldo Extra. Muito obrigado. Muito obrigado porque está dedicando o seu valioso tempo a estar conosco e compartilhando com milhares e milhares de pessoas um pouco da sua experiência. Anilton, em um de nossos programas nós falamos aqui sobre mercado financeiro e você falou um pouquinho sobre fundos de investimento. Eu gostaria agora que nós gastássemos esse tempo para falar sobre esse tema. A minha primeira pergunta é: fundos de investimentos, são eles uma boa opção para aplicar a nossa reserva? Não tenho dúvida nenhuma, pastor. Porque o fundo de investimento nada mais é do que você formar aspas, consórcio de pessoas que querem investir, mas que não têm a expertise necessária ou não têm o volume financeiro necessário para fazer esse investimento.
Então, digamos que o senhor tenha uma certa quantia, ou obviamente hipotética, R$5.000, eu tenho 10, uma outra pessoa que está assistindo o programa tem mais 5, outro tem 20, outro tem 30. Se cada um for buscar o seu investimento pelo valor que ele tem e tentar melhores negociações, eles não vão conseguir essa negociação tão efetivamente. Mas se todos nós nos reunirmos num único CNPJ, ou seja, numa única pessoa jurídica, que é o fundo de investimento, e esse fundo de investimento for negociar títulos no mercado, ele vai conseguir melhores juros e a gente acaba ganhando em escala e essa rentabilidade acaba passando para o investidor ou para o cotista do fundo. O primeiro grande benefício, então, dos fundos de investimento é ter uma melhor remuneração da minha economia, da minha reserva financeira. Em tese. Por que eu digo em tese, pastor? Porque, obviamente, a instituição não vai fazer isso de graça. Esse fundo tem uma taxa de administração e é sempre bom você olhar a taxa de administração que o seu fundo cobra, porque isso pode corroer parte da rentabilidade. Não vou citar nome, mas existe um fundo que é o maior fundo de investimento do Brasil, com mais de 5 bilhões de reais depositados lá, em que promete uma rentabilidade aproximada de 10% ao ano. E cobra uma taxa, hoje a taxa deles de administração é de 3,9%. Quer dizer, eles prometem 10, tira 3,9%, você já ficou com 6,10%. Tira 6,5%, que é a inflação média dos últimos 12 meses, você já está com 0,4% de prejuízo. E ainda você paga o imposto sobre o que gerou esses 10%. Então, na verdade, ao invés de ter o seu dinheiro corrigido, você está tendo o seu dinheiro corroído por esse fundo de investimento. Então, é preciso prestar atenção. Fundos de investimento com taxas mais altas não necessariamente trazem melhor rentabilidade. Há uma máxima que a gente brinca dentro do mercado financeiro que diz o seguinte: a melhor forma de você descobrir se um fundo de investimento é bom se você é obrigado a repartir o lucro com o fundo. Porque se ele alcançar o que está determinado, seja a Selic, seja o CDI, seja a inflação, seja o dólar, não importa qual seja a referência, se ele ultrapassar o que ele ultrapassou, você dá uma taxa de remuneração maior para esse fundo, porque ele ultrapassou aquilo que vocês tinham combinado. Então, aí ele vai procurar sempre uma melhor performance e é uma das despesas que você tem num fundo de investimento. Eu quero voltar a esse tema da taxa administrativa, certamente você falou sobre tributação, mas vamos falar primeiro. Fundos de investimento é uma modalidade de aplicação da minha reserva financeira no mercado financeiro. Certo. Como eu tenho acesso aos fundos de investimento? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é através de uma conta, seja através de um banco, da sua instituição financeira da sua confiança, e é claro que você só vai ter produtos desta instituição financeira, ou através de um shopping center financeiro, que vai te dar uma modalidade maior de investimentos com gestores e fundos diferenciados. E aí você vai ter acesso, provavelmente, a JP Morgan, que é um fundo estrangeiro, ao Credit Suisse, a outras instituições menores, que nós chamamos de casas de investimento, como a Schroeder, BTG Pactual, que é uma grande instituição financeira, instituições mais voltadas ao investidor de peso financeiro maior. Então, muitas vezes, nós conseguimos, através dessas casas de investimento, uma rentabilidade muito superior à rentabilidade tradicional e com uma qualidade, com uma rentabilidade maior e com a mesma segurança que você tem nessa casa tradicional. Vamos para mais tradicional, que é o banco? Okay. Que é o que a maioria da população tem acesso. Eu cheguei no banco para o meu gerente da minha conta e digo que eu quero aplicar em fundos de investimento. O banco tem uma cartela, ou seja, ele tem ali uma cesta de produtos com fundo de investimento. E, obviamente, ele vai me dar as opções. O que eu preciso saber? Que tipo de informação eu tenho que obter para escolher a melhor opção? Bom, primeiro você tem lá 4 tipos de fundos diferentes. Né? Primeiro é o DI, que vai aparecer lá no nome do fundo, vai aparecer alguma coisa DI, e que é muito semelhante ao nome do fundo RF. DI é atrelado ao CDI e RF é atrelado à renda fixa, que também tem como indexador o CDI e busca, esses fundos vão buscar a taxa de juros Selic ou algo muito próximo da taxa Selic. São os mais conservadores. São os mais conservadores. Depois desses 2 tipos de fundos, você vai ter os fundos um pouco mais agressivos, que são chamados os multimercados. E a sigla vai ser FIM, Fundo de Investimento Multimercado.
Esse aí tipo entra de nesse fundo... Desculpa, pode concluir. Por favor. Não, eu queria dizer, quando se fala de multimercado, é preciso entender que ele vai ser remunerado por diferentes referências. Esse fundo vai investir em diversos tipos de papéis. Ele pode ser um fundo que pode fazer proteção de capital, ele pode ser um fundo que vai trabalhar com dólar, ele pode ser um fundo que vai trabalhar com ações, ele pode ser um fundo que vai apostar em diferenças de ações. Tudo vai depender do regulamento desse fundo. Se você é um investidor um pouco mais, ou um poupador um pouco mais agressivo, o fundo multimercado é indicado para você exatamente porque você não vai administrar o dinheiro, conforme a gente já falou, vai ser administrado por uma instituição financeira credenciada, e todas elas têm que ser autorizadas pela CVM. Eu costumo dizer que a CVM é a instituição mais segura que existe no Brasil. A gente vê crise de credibilidade em várias instituições, a CVM não. Por quê? Se a CVM tiver 1 de dúvida, o investidor estrangeiro vai embora, o grande poupador deixa de poupar, e aí a gente volta nos anos de 1900, 1910, que o lugar mais seguro que tinha era abrir o colchão e botar o dinheiro lá dentro. Como isso não vai acontecer, a gente pode ter certeza que a CVM é a instituição extremamente segura. E esses fundos multimercados, então, eles vão aplicar em várias áreas diferentes. Ele pode aplicar em inflação, ele pode aplicar em disparidade entre dólar e real, euro e dólar, ele vai fazer aquilo que o fundo tiver programado para fazer dentro da regra do fundo. No outro programa nós falamos um pouco sobre conhecimento. Então, se você vai investir num fundo multimercado, você tem que conhecer quais são os limites. Se ele pode alavancar, o que significa alavancar? Usar parte do capital que ele tem para poder comprar mais do que aquilo que ele tem de capacidade do fundo para alavancar a sua receita. Eu tenho R$100. Quero investir esses R$100 e quero ganhar uma receita maior, ao invés de investir os R$100, eu invisto 200, que é um dinheiro que eu não tenho, tentando obter o resultado sobre esses 200 num curto espaço de tempo e devolvo esses R$100 para quem efetivamente me emprestou esse dinheiro. Mas não aos juros de banco, obviamente, porque se for a juros de banco é um mau negócio. Bom, vamos atrelar agora o que você falou anteriormente. Então, primeiro lugar, vamos colocar o banco como sendo o primeiro agente que eu devo procurar para aplicar em fundos onde eu tenho minha conta bancária. Certo. Eu vou conversar com o meu gerente, ele vai disponibilizar os produtos que ele tem. Eu tenho que ficar atento daqueles que são mais conservadores, atrelados ao CDI, a Selic, ou aqueles que são multimercado, ou alguma outra modalidade que pode ter um risco um pouco maior. Que é o FIA, Fundo de Investimento em Ações, e esses fundos vão trabalhar efetivamente com ações. Há uma pegadinha no mercado. Esse é o mais, eu diria, agressivo? Depende. Existem fundos multimercados que são extremamente agressivos, que são fundos que começam a tratar dólar, ou seja, índice de moeda estrangeira, com índice de inflação, misturado com viés de bolsa. Aí eles fazem uma salada que é quase... Tem uma equipe para poder administrar isso, de 4, 5, 6 pessoas, olhando o mercado o dia inteiro. Esses são extremamente agressivos. E os fundos de investimento em ações, claro que você tem as modalidades. Tem os fundos de ações que são das empresas mais tradicionais, que são as conhecidas como as blue chips, tem as small caps, né, que são aquelas ações de menor expressão dentro da Bolsa de Valores, mas que são extremamente interessantes. E aí você vai fazendo uma mescla. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez depois eu apanhe de algum gerente de banco que me encontrar na rua. Eu vou te proteger, pode ficar tranquilo. Tenho que falar isso. Só tem um fundo de investimento que é o pior negócio do mundo, que de ações, que além de ser arriscado, não tem sentido nenhum economicamente falando. É um fundo de investimento exclusivo de uma única ação, de uma única instituição. Por exemplo, o fundo de investimento do Banco ABC, por exemplo, você pode falar de instituição nenhuma. Ele só compra títulos do próprio Banco ABC. Então, você está sendo, através de um fundo, você paga a administração do fundo para o fundo comprar ações do próprio banco. Não tem sentido nenhum. É mais fácil você ir direto e comprar as ações, se é o que você deseja. Mas pode ser de um banco, pode ser da Petrobras, pode ser da Vale, pode ser da Oi ou de qualquer outra instituição. Fundos exclusivos de uma determinada empresa não é um bom negócio. Isso eu já posso dizer, mesmo que eu apanhe do gerente. Conhecendo as modalidades, agora vem uma pergunta. O tempo que eu vou deixar o recurso aplicado no fundos vai influenciar diretamente no perfil deste fundo, se ele é mais conservador, se ele é mais agressivo? Cada um dos fundos tem um tempo de resgate. Quando o fundo é mais agressivo, normalmente o tempo de resgate é maior.
das suas cotas. Por quê? Porque o fundo precisa desmontar uma operação que foi feita baseado naquele recurso que tinha. Então, se eu faço um fundo de renda fixa, 2, 3 dias é suficiente para o recurso estar disponível. Se eu faço um fundo que está atrelado a dólar ou paridade de ações, que é chamado de long short, ou qualquer outra referência diferente, eu preciso de mais tempo para desmontar a operação e poder devolver o recurso. Então, isso é uma viés que é interessante. Tem 3 coisas que a gente sempre tem que pensar quando vai fazer um investimento. Primeiro é a taxa de juros. Segundo é a disponibilidade do dinheiro. Quanto maior o tempo que eu tenho a disponibilidade do dinheiro, eu costumo ter uma taxa de juros maior. São 3 irmãos que não andam juntos, né? Os juros altos, a facilidade de você tirar o recurso, a liquidez do recurso e o tipo de risco que você está assumindo. São 3 irmãos, mas eles não andam juntos. Se você tem 2, o terceiro não vai estar junto. Vai funcionar. Agora vamos lá, você falou anteriormente, eu mudei um pouco, eu falei primeiro pelo acesso ao fundo, mas eu acho que é importante. Você falou de taxa administrativa. Certo. E você falou também da questão da tributação. Eu devo me inteirar disso antes de comprar o fundo, antes de me associar a este fundo, correto? Sim, antes de você pedir para o seu gerente ou você entrar pelo seu computador, pelo seu internet bank ou pelo home broker ou qualquer outra ferramenta, conforme ela chame, para você tomar uma decisão, você precisa saber qual é o tempo que esse recurso vai ficar parado, que você vai ter esse recurso indisponível. Alguns fundos recentemente foram acabaram virando deram muito ibope, né, para as pessoas que estavam investindo, né, mas eram fundos que davam 40, 45 dias de liquidez para você poder resgatar o dinheiro. Então, às vezes, a pessoa colocava o dinheiro e ela queria resgatar o valor e não tinha como resgatar o valor. Outros fundos, né, de renda fixa, que a gente já falou de renda fixa, mas é bom lembrar, que são atrelados ao Tesouro Direto, por exemplo. Há fundos que compram e vendem títulos do governo federal. Então, as NTNs e outras, a LFT, então esses títulos costumam ter uma rentabilidade boa, mas se todo mundo ao mesmo tempo quiser sair do mercado, você derruba o fundo. Que aconteceu em 2012, se eu não me engano, com com grandes instituições. Muitas pessoas tiveram uma rentabilidade muito boa e muitas pessoas resolveram tirar o dinheiro ao mesmo tempo. É a tal da remarcação, é isso? Existe uma expressão no mercado chamada remarcação, o título foi remarcado, foi alterado? Ele é negociado, ele é renegociado, né? Então, se eu compro um título com um prazo muito longo, principalmente os títulos públicos, nós estamos falando de 2, 3, 5 anos, normalmente eu só saio quando acaba o prazo. Se eu quiser sair antes, eu tenho que sair pelo valor de face dele ou com deságio. Dificilmente eu vou sair com ágio, certo? Eu vou sair sempre valendo menos do que o valor que eu entrei. Então, por isso tem que pensar bem antes de tomar uma decisão. Porque você pode sair do fundo e quando você for sair do fundo, você pode sair com menos dinheiro do que você entrou. Agora, vamos falar sobre a instituição financeira, vamos ser específico no caso do banco. Que tipo de informação o banco tem que disponibilizar ao cliente? O histórico, né, o contrato, a taxa, isso tudo tem que estar muito claro, a remuneração do passado. Sim. E sim. É obrigatório essa informação? Nós lá no ICDF Brasil, que é o instituto que a gente dirige, né, o Instituto de Coaching e Desenvolvimento de Finanças, nós temos uma regra lá dentro. Nunca considerar um fundo pelos últimos 3 meses de rentabilidade. Porque os últimos 3 meses pode ter uma variação. Vou dar um exemplo que nós tivemos recentemente, uma variação política que pode afetar o fundo, tanto positivamente quanto negativamente. Então, eu tenho que buscar o fundo nos últimos 3 meses, e aí eu posso fazer uma comparação de 2, 3 fundos diferentes. Posso buscar durante 1 ano e posso buscar durante 3 anos. E tem na internet, você busca várias ferramentas de comparativos de fundos. Você tem um site da Infomoney, que é muito satisfatório nisso, ele tem lá comparativos de fundos. Tem o site da XP Investimentos, que também tem esse comparativo de fundos. Tem, se eu não me engano, chama Verius Investimentos, que faz comparativos de fundos. Se você ainda tiver dúvida, procura a Ambima, no site da Ambima tem lá todos os fundos. É claro que ele não vai fazer o comparativo porque ele não tem a ferramenta. Mas você pode comparar o fundo de investimento que você tem na sua instituição com o fundo de investimento de qualquer instituição que tiver no mercado. E aí você vê se você está indo pelo caminho correto ou se, por acaso, você está
tomando uma pernada sem perceber, não por erro da instituição financeira, né, ou por erro do gerente. O gerente pode ter te indicado o melhor produto que ele tinha, mas às vezes ele está limitado àquele produto e ele não tem como fugir dessa situação pelo valor que você tem. E aí vem a minha pergunta. Eu tenho uma conta bancária há 25 anos, desde quando eu comecei a trabalhar, o gerente do banco é meu amigo, eu tenho um bom relacionamento, ele fica pertinho da minha casa, tem toda a comodidade, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar neste banco. Vale a pena todo esse tradicionalismo na hora de eu aplicar o meu dinheiro no mercado? Ou será que não compensa entender que eu preciso buscar outras opções para ter uma melhor remuneração? Eu brinco com quem já trabalhou comigo, sabe disso. A gente fala que CNPJ não tem coração. E se o CNPJ não tem coração, o dinheiro muito menos tem coração. O dinheiro ele tem que ser, neste mundo, da forma com que nós lidamos, você precisa ter frieza para tomar as decisões corretas. Às vezes você tem mas eu tenho cartão de crédito com isenção de tarifa. Poxa, eu não pago tarifa do meu banco, porque eu tenho lá X mil reais investidos. Mas aí você tem que comparar se o que você está pagando a taxa de administração está valendo aquela informação, porque muitas vezes é melhor você tirar do seu fundo de investimento, colocar na caderneta de poupança, que vai para o banco dar mesmo benefício, porque o banco não especifica, alguns não especificam que tem que ser em fundo de investimento, e aí você torear, vamos assim dizer, ou direcionar o seu dinheiro de forma que isso vale a pena. Mas, via de regra, na maioria das vezes, o benefício é muito menor do que os juros que você pode alcançar fazendo um comparativo. É a questão do custo-benefício. Exatamente. Eu tenho um benefício que é interessante, você mencionou alguns deles aqui, mas o que eu estou perdendo do outro lado não justifica. Não existe almoço de graça, né? No mercado financeiro não existe almoço de graça. Se o almoço é de graça, de algum lugar a instituição financeira vai tirar o dinheiro. Agora, Nildo, vamos lá, vamos ser assim bem práticos. Vamos imaginar que alguém tem aí 3 mil reais, recebeu uma restituição de imposto de renda, recebeu uma parcela do 13º. Você acha que um valor como esse, eu falei um valor que não é pouco, mas também não é muito, você recomendaria aplicar só em fundos, você recomenda diversificar? Qual é a sua... Existe uma relação nessa diversificação com respeito ao montante que eu vou aplicar? Nesse montante especificamente, eu como venho da área de seguros, e minha origem é na área de seguros já há mais de 25 anos, eu poderia te dizer com toda a tranquilidade do mundo, eu preferiria nesse montante constituir um fundo de investimento de previdência privada e direcionar esse recurso para esse fundo. Porque daí você já está terceirizando, primeiro que você está terceirizando a administração e é um fundo de investimento. Segundo, que as taxas de administração costumam ser convidativas desde que você tenha contratado um bom fundo de previdência. E sendo convidativas, porque o fundo de investimento em previdência, ele não tem os impostos que o fundo de investimento tem convencional. O fundo de investimento tem o Come Cotas, que 2 vezes por ano vai vender parte das suas cotas para pagar o imposto. O fundo de previdência não, ele é totalmente isento até a hora que você decide sair. Aí, quando você sai, você entra lá naquelas tabelinhas regressiva, progressiva, que eu não vou entrar na sopa de letrinhas de previdência, porque ela é um pouco extensa e dava para fazer uns 2 programas só de previdência para explicar a sopa de letrinha. Mas você recomenda, então, a diversificação no caso se houver um montante maior a ser aplicado, sim, com toda certeza. Sempre, sempre. Não só de fundo, mas também de instituição. Resumindo, informação é importante. Essencial. Conhecer todos os detalhes. Vamos recordar? Taxa de administração, a questão da tributação. Se está adequado ao seu perfil também. Isso. O tempo em que vai ficar aplicado. Exato. Obviamente, onde esse fundo estará lastreado ou distribuído, títulos públicos, e aí se é multimercado ou não, o tipo de investimento. O que mais? Será que faltou alguma coisa aí? Faltou ter um objetivo. Você guarda dinheiro para quê? Eu guardo dinheiro para quê? Qual é o meu objetivo em guardar dinheiro? Garantir a escola dos meus filhos, no meu caso tenho 2 meninas, garantir, pensar em comprar uma casa ou um terreno para construir, para comprar um apartamento, para comprar uma casa na praia, para viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo. Qual é o meu objetivo em guardar dinheiro? Porque guardar dinheiro por guardar dinheiro, você não tem objetivo. E aí vem as tentações
que você já deve ter citado aqui dezenas de vezes no teu programa, para ser gentil e falar dezenas, de que a tentação do consumismo faz com que você tome decisões equivocadas, muitas vezes, e compre aquilo que você não precisa. Então, se você tem um objetivo muito claro, você consegue traçar uma linha dentro desse objetivo e perseguir qual é a sua meta. Muita gente fala, e eu costumo falar isso nas minhas palestras, o maior objetivo do brasileiro não é um carro novo, não é a sua casa própria, apesar de se contrariar todas as ideias de todos os especialistas. O maior objetivo do brasileiro é viver de renda. E para ele viver de renda na aposentadoria, se ele depender do INSS, ele não vai conseguir. Se ele depender exclusivamente das suas posses, ele pode até conseguir se ele tiver muitas posses. Mas se ele pensar num planejamento de curto, médio e longo prazo, ele alcança o objetivo. Então ele deixa de comprar televisão nova porque ele pensa, esse dinheiro pode fazer falta lá na minha velhice. Esse dinheiro pode fazer falta na hora que, se eu for comprar um carro, pode fazer falta aqui. Então ele começa a pensar 2, 3 vezes. Então quando você traça o objetivo e define qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil você pensar em economia, ou em poupança, ou em investimento com qualidade, investimento inteligente, para que você possa ter o máximo, aproveitar o máximo o recurso que você tem. Anilton, muito obrigado. O tempo esgotou. Eu espero que possamos nos ver outras vezes. Que Deus abençoe a sua família, os seus empreendimentos pessoais. Obrigado. E fica aqui a maior de todas as dicas. Tenha uma economia, tenha uma reserva. Não apenas para os contratempos do dia a dia, mas pense no médio e no longo prazo. E, é claro, faça isso com segurança e lembrando-se sempre de pedir a bênção de Deus. O nosso convite para que você esteja aqui na próxima semana, eu estarei aqui esperando por você. Até lá.